Olá, pessoal! Vamos agora começar a nossa segunda aula, tá certo? Bem, e na nossa aula de História, vamos falar, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a nova ditadura e a redemocratização, tá bom? Bem, e vamos hoje falar, sobre os civis voltam ao poder, lá na página 451 e 452, tá bom? Teremos o estudo dessas duas páginas para hoje. E o que é que isso fala? Ele fala da volta dos civis ao poder, Então, em 15 de janeiro de 1985, o candidato civil Tancredo Neves venceu o também candidato civil Paulo Maluf nas eleições para presidente, mesmo que feita de forma indireta, a eleição de um presidente civil depois dos mais de 20 anos depois do regime militar. Tá certo? E assim trouxe mais esperanças e mais alegria para a população, tá certo? Então, essa reeleição, esse novo mandato de Tancredo Neves trouxe para a população um novo início, uma nova reforma na Constituição, na forma de poder que estava naquele momento. E assim a população se sentiu, com uma eleição que deu à população aquele ar de liberdade, de renovação, certo? O governo de José Sarney, que foi após a morte de Tancredo Neves, que ele não teve nem o momento de poder estar à frente do governo, porque faleceu em 21 de abril de 1985, poucos meses depois dele ter sido eleito para presidente. Então, ele não teve esse gosto de fazer as mudanças que ele queria. Então, o seu vice-presidente, ele ficou à frente do governo, após o seu falecimento. O objetivo desse mandato era dar continuidade ao processo de redemocratização. Então, aquela forma de ditadura, ela estava sendo deixada de lado. E novas leis, novas formas de constituir o poder, legislativo, judiciário, a forma da candidatura, como deveria ser organizada a população, deu-se início aí, na redemocratização. E na redução também da inflação, da redução da inflação do nosso país. Com esse plano plano cruzado, que foi um plano a partir do presidente José Sarney, ele moveu algumas ações e algumas delas estavam a criação de uma nova moeda, a mudança do dinheiro que circulava no nosso país, tá certo? O cruzado, que foi substituído pelo cruzeiro. Naquela época, o nosso dinheiro era cruzado, sendo assim mudada para o cruzeiro, tá certo? O congelamento dos preços dos produtos no supermercado por um ano. Então, eles fizeram esse congelamento para que o dinheiro ele tivesse mais valor e que as coisas normalizassem. Então, as pessoas comprariam tudo durante um ano pelo mesmo preço. E assim, teria uma respiração para a economia do nosso país, tá certo? Foi uma estratégia para melhorar a nossa economia. O aumento dos salários de acordo com a alta inflação. Então, ele congelou o preço do alimento, das mercadorias, e o dinheiro, o salário das pessoas foi aumentando para que elas se restabelecessem naquele período. E a criação do seguro-desemprego para funcionários que fossem demitidos sem justa causa. As pessoas que eram demitidas, elas tinham esse direito de ganhar um determinado dinheiro durante um tempo até que elas conseguissem um novo emprego. Então, com esse plano, ele conseguiu normalizar a inflação e controlar o fluxo de dinheiro da economia do nosso país. E as pessoas voltaram a se reerguer a partir disso, financeiramente. Só que com o aumento desse consumo, que os produtos estavam com preços baixos, teve um problema que faltou essas mercadorias nos estoques. Então ele teve que voltar a aumentar os valores das mercadorias para que a inflação, a economia, ela voltasse ao seu normal. E para conter essa nova inflação que surgiu, em 1989 foi criado um novo projeto econômico chamado de Plano Verão, que ele teve as seguintes reformas: instauração de uma nova moeda. Então teve uma nova mudança na moeda naquele momento, que passou do cruzado novo e substituiu para o cruzado. E o congelamento de preços e de salários. Então teve um congelamento total.
de tudo, em relação ao salário, em relação à economia, para eles conseguirem normalizar tudo de novo, tá certo? Mas essa inflação, ela ainda foi boa durante alguns meses. Depois disso, começou a ter complicações por causa da alta da inflação. E assim foi conhecida na hiperinflação. Então, por mais que os planos dele conseguissem normalizar, mas a longo prazo ela ia tendo as suas deficiências nesses planos, tá certo? E após o nosso estudo de hoje sobre esse conteúdo, vocês vão fazer a atividade no finalzinho da página 452, tá certo? Que é sobre o que já estudamos hoje, para fixar esse conteúdo, tá certo? Então eu peço que vocês façam a atividade e me mandem a foto da atividade concluída. Qualquer dúvida que ainda existir, vocês podem me perguntar e tirar essas dúvidas, tá certo? Então um cheiro pra vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!